noite, meus irmãos, minhas irmãs, meus irmãozinhos do coração. Quem vos fala é a missionária católica Alessiane. Que a paz de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. E quero partilhar com vocês hoje com muita alegria o Evangelho do dia que se encontra em São Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. Proclamação do Evangelho de Jesus segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para o lado oeste do lago, e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: "A minha filha está morrendo. Venha comigo e punha as mãos sobre ela para que sare viva." E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas, em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: "Se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curado." Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: "Quem foi que tocou na minha capa?" Os discípulos responderam: "O Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso?" Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: "Minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento." Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: "Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre." Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: "Não tenha medo, tenha fé." Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: "Por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo." Então eles começaram a caçoar dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem, e junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava. Pegou-a pela mão e disse: "Talitá cumi." Isto quer dizer: "Menina, eu digo a você, levante-se." No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura e mandou que dessem comida à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa passagem do Evangelho de hoje,
Jesus é tocado e toca. Primeiramente, Jairo, pai da menina que estava doente, ele, que era chefe da sinagoga, se humilhou, se prostrou aos pés de Jesus e implorando para que fosse com ele para curar a sua filha. Porque mesmo sendo líder religioso judeu, ele viu em Jesus a única solução para o problema de sua filha. E assim, ele reconheceu Jesus como Salvador, como Filho de Deus, como Messias, como quem tudo pode. E enquanto Jesus ia com Jairo para a casa de Jairo, onde sua filha estava doente, uma grande multidão os seguiram e o apertava de todos os lados. No meio da multidão veio uma mulher que ouvira falar de Jesus e que estava sofrendo muito há 12 anos de uma hemorragia. Certamente essa mulher estava muito fraca e a fé dela era tamanha que somente ela pensou que se tocasse, apenas tocasse na orla da capa de Jesus, ela ficaria curada. E assim ela fez. No meio da multidão, ela foi e tocou em Jesus, tocou na orla da capa. E quando ela tocou na orla da capa de Jesus, ela ficou curada. E a hemorragia estancou. Essa mulher hemorroísta que sofreu muito, não somente fisicamente, mas moralmente. Porque como ela estava com um fluxo de sangue interminável, ela era tida como impura para os judeus e estava sendo excluída. Ela estava excluída na sociedade, estava marginalizada, vivendo como mendiga, praticamente. Porque ela teve até de se afastar de sua própria família por causa disso, por causa dessa doença. E com essa cura liberada por Jesus, Jesus devolveu a dignidade a essa mulher, a dignidade. Devolveu uma nova vida. Devolveu a vida praticamente a essa mulher. Devolveu a vida. Porque ela estava praticamente morrendo também. Porque 12 anos com fluxo interminável de sangue é muita coisa. Então essa mulher estava praticamente morrendo. Jesus não somente a curou, mas deu a dignidade, a vida. Quando Jesus sentiu que foi tocado, ele se virou, perguntou quem o tocou. E os discípulos responderam, porque não sabiam realmente quem havia tocado em Jesus. Por isso respondeu para Jesus que, mesmo com tanta gente em volta, ele perguntou quem tinha tocado com tanta gente, com tantas pessoas
o apertando de todos os lados, porque ele sentiu que saiu o poder dele, saiu força. E depois que Jesus perguntou, a mulher que havia sido curada atirou seus pés de Jesus em forma de agradecimento, de adoração, de louvor, mesmo com um pouco de medo, né? Ela tirou os pés dele e falou que era ela. E Jesus mandou que ela fosse em paz, porque ela tinha sido curada. E no final do evangelho de hoje, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Quando Jairo recebeu a notícia que a filha dele tinha morrido, ele ficou muito triste. Mas Jesus o animou, o encorajou, dizendo que não é para ter medo, mas sim para ter fé, somente fé. E assim, Jesus entrou somente com Pedro, Tiago e João e os pais da menina. E quando entraram na casa, Jesus se deparou com tanta gente chorando, gritando, porque eles pensaram que a menina mesmo tinha morrido, mas Jesus disse que ela não morreu, somente estava dormindo. E os familiares, os parentes dessa menina começaram a caçoar, porque não sabiam ainda que Jesus era o Messias, Jesus era o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus, que Jesus tem o poder de curar. Então Jesus mandou que todos saíssem do quarto, ficasse somente os 3 discípulos e os pais. E assim ordenou, pegou a menina pela mão e ordenou que ela levantasse. E assim ele ressuscitou a filha de Jairo. E essa menina, filha de Jairo, tinha 12 anos. E 12 simboliza as 12 tribos de Israel. Então, nessa passagem há um ponto em comum entre a mulher hemorroísta e a filha de Jairo. As duas tinham o mesmo tempo, né? Uma de vida e a outra de doença. E 12 anos, para a cultura judaica, 12 anos é a idade de as moças, de as meninas entrarem na puberdade, em que é o primeiro ciclo menstrual. Então, Jesus não somente ressuscitou a filha de Jairo, mas deu a ela uma nova vida, deu a ela a oportunidade de crescer, de viver, de construir a sua própria família. E nessa passagem do Evangelho de hoje, Jesus nos ensina, através de Jairo, da mulher hemorroísta, a termos fé, termos uma fé tamanha que é capaz de ressuscitar os mortos, de curar os doentes. Uma fé tamanha que somente em tocar na orla de suas vestes ficaremos curados. Que vocês fiquem hoje e sempre com as bênçãos de Deus, por intercessão de Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo no coração de vocês. Tchauzinho.